E agora eu convido você, a juntamente comigo, a acompanhar esse texto. Eu vou ler um texto um pouquinho longo, mas para você poder entender melhor. Gênesis 26, a partir do verso 1. Sobrevindo fome à terra, além da primeira, a vida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela, e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e lhe darei todas essas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Verso 6. Isaque, pois, ficou em Gerar. Perguntando-lhe os homens daquele lugar a respeito de sua mulher, disse: é minha irmã. Pois temia dizer: é minha mulher, para que dizia ele consigo: os homens do lugar não me matem por amor de Rebeca, porque era formosa de aparência. Ora, tendo Isaque permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhando da janela, viu que Isaque acariciava a Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou a Isaque e lhe disse: é evidente que ela é tua esposa. Como, pois, disseste: é minha irmã? Respondeu-lhe Isaque: porque eu dizia para que eu não morra por causa dela. Disse Abimeleque: que é isso que nos fizeste? Facilmente algum do povo teria abusado de tua mulher, e tu atraído sobre nós grave delito. E deu ordem a todo o povo: qualquer que tocar a este homem ou a sua mulher, certamente morrerá. Semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. E disse Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Então Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. E tornou Isaque a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão seu pai, porque os filisteus o haviam entulhado depois da morte de Abraão. E lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhes havia posto. Cavaram os servos de Isaque no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também por causa desse contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitna. Partindo dali, cavou ainda outro poço, e como por esse não contenderam, chamou-lhe Reobote, e disse: porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperaremos na terra. Dali subiu para Berseba. Na mesma noite, lhe apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então levantou ali um altar, e tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaque abriram ali um poço. Amém? Pai, a tua palavra foi lida, e agora nós vamos buscar a tua verdade. Que o Senhor fale conosco. Visita agora, Senhor, nossos lares, nossos familiares que lá ficaram. E também nós te rogamos uma bênção especial sobre cada lar da tua igreja. E em nome de Jesus, que o Senhor esteja levando nossas mentes cativas agora com o Senhor, os nossos corações contigo, para que o Senhor possa trabalhar em nós, para que possamos ser usados por ti e sermos mais do que vencedores. Amém e amém. Você pode se assentar. Como eu disse alguns dias atrás, algumas semanas atrás, a pastora meditou sobre a semeadura de Isaque e a colheita de Isaque. Mas agora, esse momento, nós queremos meditar um pouco diferente sobre tudo isso. 2022 é o ano de uma nova história. Ano de uma nova história. E o segundo semestre nos fala, Deus tem colocado no nosso coração que será um momento de colheita, ou seja, de alcance de resultados.
Você crê nisso? Amém? Quem levantou a mão vai receber, quem não levantou vai ficar, né? Haver navios, talvez, espero que não, espero que você creia na palavra que Deus tem trazido para nós nesse lugar, que o segundo semestre será um período de colheita, de resultados, amém? Porque todo mundo tem desejo de colher bom resultado, todo mundo. Você trabalha, você quer salário, você semeia, você quer colher. Você ora, busca e quer ser atendido. Por quê? Porque é algo que nos é bom, é o prazer de a gente receber, de a gente saborear, de ter nas mãos a colheita positiva, prazerosa. Do quê? Do nosso trabalho, do nosso desejo, da nossa oração. De acordo com a palavra, amém, glória a Deus. É maravilhoso isso, mas a gente tem que aprender essa noite alguns princípios. Então essa noite nós vamos estar aprendendo com Isaac princípios para viver uma grande colheita. Aprenda uma coisa: o nosso Deus trabalha de acordo com a sua palavra. A palavra dele é viva, verdadeira e eficaz. Deus, Ele colocou a sua palavra acima da sua vontade. Para quê? Para não quebrar ela. Ou seja, não existe o achego, o jeitinho. Se tem uma coisa que não existe no mundo espiritual é quebrar o galho, dar uma ajeitada, gambiarra. Tem gente que é poderoso em gambiarra. Quem já ouviu essa frase? Agora a NASA vem. Porque o brasileiro tem a capacidade de fazer gambiarra, de fazer improviso. Eu vi um negócio esses dias que eu achei um negócio assim, só o brasileiro. Em vez do sujeito ter uma panela para fritar grande e um negócio para poder, um garfo comprido para poder fritar e não se queimar, o que o brasileiro faz, irmão? Ele pega uma garrafa de refrigerante, corta o fundo, usa de luva e enfia o garfo do outro lado para poder fiar perto da panela, para não queimar o dedo. Isso é improviso, é gambiarra. Ou seja, muitas vezes as pessoas acham que podem levar isso para que Deus possa improvisar. E não há. Você tem que procurar conhecer a palavra, por isso que a própria palavra de Deus diz lá em Oséias: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Por quê? Porque nós temos que saber como Deus pensa, como Deus age, para que os seus princípios sejam mantidos e estabelecidos sobre nossa vida, para que a gente possa ser abençoado. São princípios, ou seja, Deus trabalha com princípios. E quando a gente lê essa história que nós lemos aqui, esse momento, a gente vê que Isaac tem um contexto que muitas vezes você passa por contextos parecidos. Isaac, filho de Abraão, ele vive o quê? Debaixo de uma promessa do seu pai. Uma grande nação vai sair dele. Nós lemos isso no versículo 24 do capítulo que a gente leu. Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo, abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Ou seja, a partir daí eu começo a aprender o quê? Que o contexto que Isaac passa mostra muitas vezes contextos que eu vivo, que você vive. Sabe por quê? Porque Deus tem uma promessa sobre a sua vida. Deus tem uma promessa sobre a sua família, sobre a sua casa. Mas pastor, como assim dá para comparar Isaac comigo e eu com Isaac? Você quer ver? Primeira coisa, Isaac convivia num lugar que tinha o quê? Filisteus. Pessoas que não criam no Deus que ele cria.
Pessoas que não tinham as experiências que ele tinha com Deus. Você veio aqui, você levantou a sua mão, você adorou a Deus, você exerce sua fidelidade, você presta seu culto a Deus, você lê a palavra, você crê. Todo mundo que você convive faz a mesma coisa? Não. Pessoas da sua casa, pessoas do seu ambiente de trabalho, do seu estudo, ou seja, da rua que você mora. São pessoas que não conhecem como você conhece, não creem como você crê, não experimentam o que você experimenta. São chamados o quê? E vamos falar a verdade, tem uns que são os verdadeiros filisteus mesmo, né? Vem na cabeça. Não é verdade, Tati? E aí o que acontece? Ele estava pensando, por causa da fome, em ir para o Egito. Ele estava tendo uma influência para ir para o Egito. E o que acontece? Deus chega para ele e fala: não vai não. Egito, na palavra de Deus, no Velho Testamento principalmente, é um simbolismo de mundo. Irmãos, quantas vezes você teve vontade de falar assim, ó, não vou mais. Esse negócio de buscar Deus não está dando certo. Eu estou pensando que talvez se eu der um tempo na igreja, melhora. Eu queria saber de onde que a pessoa tira essa conclusão. Quem aqui já cruzou com pessoas que você encontra e fala assim, e aí, como é que você está? Tudo bom? Ué, eu estou vendo que já faz uns cultos que você não vai. E a pessoa fala, é que eu estou com uns problemas, que eu estou resolvendo os problemas, para depois eu voltar na igreja. Alguém já ouviu essa resposta? Ou só eu? Olha quanta gente aqui, ó. Irmãos, se tem um lugar para resolver problema é na igreja. Aí, amém? Ou só eu e a Gabriela que resolve o problema na igreja? Não, é quem falou amém também. Porque, ó, eu não vou falar o que é, mas esse homem aqui, ó, chamado Jonathan, Deus resolveu um problema para ele essa noite. Você imaginou que Deus ia falar com você o que falou aqui? Quando você imaginou? Nunca. Mas ele estava com um problema, uma luta. E detalhe, uma luta que ele venceu, mas o inimigo estava preparando para vir no segundo tempo. E aí o que aconteceu? Deus chamou ele aqui e falou: o negócio é o seguinte, essa semana você passou por isso. Ele falou: é verdade, mas o Senhor está te dando a vitória agora. E se ele fica na casa dele? E se ele fica na casa dele? E se ele dá uma de Tomé? Por que Tomé é conhecido como aquele que não creu? Simplesmente Tomé é aquele que optou em ficar em casa. Não por impedimento, por opção. E aí o que acontece? Muitas vezes você é tentado a dar uma voltinha lá fora, fora da presença de Deus, dar uma passeadinha para ver se resolve, dar uma espairecida. Irmãos, tem uma coisa que no Egito você não vai ter, é espairecer a cabeça. Pelo contrário, você vai arrumar barulho de trem na cabeça. Então o que acontece? Igual ele. Isaac, ele estava transitando, morando num lugar chamado, num vale chamado Gerar. Gerar é o quê? No original significa lugar de passagem. Quem aqui vai virar semente? Ninguém. Quem vai viver pela eternidade aqui? Mas se tem um povo que sabe que vai passar a eternidade no céu e que aqui é um lugar de passagem, é o povo de Deus. Amém? A questão é, quem vai estar aqui daqui 100 anos? Vai estar aqui daqui 100 anos, Marisa? Vai estar nem o pó. Não é verdade? A questão é, aonde Marisa vai estar daqui 100 anos? Porque o Gerar, o lugar de passagem dela, vai ter acabado. Ela e todo mundo que está aqui. A ciência diz que quem está nascendo agora vai viver mais de 100 anos. Vamos lá. Mas vamos entender isso, igreja. É um momento de passagem, ou seja, nós não somos desse lugar, como Isaac também não era. Isaac, Deus já tinha falado para ele que ia dar Canaã para ele. Gerar era passagem. E assim como Deus guardou e poupou Isaac naquele lugar, o prosperou e abençoou,
Quantos livramentos você já não teve? Quantas bênçãos, quantas vitórias, quantas coisas que você já falou assim, ó, foi quase, mas passou. Amém? Igreja. Estou lembrando do Luciano lá. Luciano, quando ficou lá no hospital, você chegou a ver, né, Luciano? O Luciano qualquer dia tem que ou botar no papel ou vir aqui contar para nós. O Luciano chegou a ver, irmão. Ele chegou a ver lá. Era mais ou menos isso, né, Luciano? Com o braço aberto assim. O anjo da morte, baforando nele, irmão. Mas o que aconteceu enquanto isso? Nós orávamos. E o Senhor disse, não está na hora. A vitória é sua. E você vai voltar para a tua igreja, para a tua esposa, para a tua família, para o teu trabalho. Você está entendendo? A gente tem que aprender com Isaac 3 princípios para poder colher a partir de agora. Então eu gostaria que você levantasse a sua mão, bonitinho assim, ó, um dedinho só, e diz assim, ó, primeiro princípio, repete comigo, primeiro princípio, recurso. Irmão, sem recursos você não consegue realizar nada. Isaac chegou numa terra seca, ele cavou os poços que eram do pai dele, e precisava de mais, mas com aqueles poços ele semeou e ele colheu. Alguém já parou para pensar como que Isaac semeou? Já parou para pensar, Débora? Você sabe como que Isaac semeou, Débora? Semeando, abrindo um buraco, colocando a semente lá dentro. Mas sabe por que ele fez isso? Porque ele tinha semente. Ele tinha semente. Ele era um homem que ele fazia uma gestão dos seus recursos. E na hora que veio a seca, ele tinha o suficiente para comer e o suficiente para plantar. Ele poderia não ter em abundância, mas ele tinha recurso. Muitas vezes, irmãos, a gente perece justamente por isso. Por quê? Porque você não tem semente, ou você não semeia, você retém sua semente, e não semeia, não faz uso dela. A semente ela serve para alimentar? Sim, mas ela serve para semear e produzir mais. Ou seja, é uma gestão, um cuidar que você tem que fazer da sua vida. Semente na agricultura, no caso aqui de Isaac, era igual dinheiro. E ela é o quê? Geradora de recursos, de colheita, de ganho. A semente é algo que germina, cresce e multiplica. Existem coisas na sua vida que Deus tem dado para quê? Para você semear, para crescer, para multiplicar, para abençoar você, abençoar a sua casa, abençoar a sua família. São sementes que Deus está colocando. Por isso que a palavra de Deus diz que Isaac semeou e colheu 100 por 1. Sabe o que significa no original? Como a pastora nos ensinou aqui, você lembra? Isaac usou seus recursos corretamente, ou seja, não se perdeu nada. Por quê? Semente de qualidade. Olha a pessoa que está ao teu lado e diz assim, ó, você tem que ter semente de qualidade. Você está entendendo? Semente de qualidade. A primeira semente que eu tenho que ter na minha vida, a palavra de Deus. A palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, o próprio Jesus diz que Ele é o pão que desceu do céu. A palavra de Deus diz que ela é alimento para nós. Ou seja, a palavra ela possui o quê? Promessas. No dia da dificuldade, na adversidade, no momento contrário, você se lembra do quê? Das promessas. Não, mas espera aí, Deus prometeu que vai fazer. Deus prometeu que vai reverter quadros. Há promessas na minha vida. Ela é uma palavra revelada de Deus para nós. É uma revelação do que Deus tem para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Você não é alguém que foi gerado por acaso. Você não é alguém que foi criado por Deus sem um devido planejamento, sem um propósito. Você já parou para pensar por que você está aqui?
Por que você nasceu? Por que você atingiu a idade que você já tem? Você não está aqui a passeio, você não está aqui só para consumir oxigênio, alimento, vestimenta, e viver um dia atrás do outro como se não houvesse. Meu irmão, nós temos que entender que a palavra de Deus, ela tem promessas. Promessas são coisas que Deus prometeu para fazer, para cumprir. Por que você é desse jeito, dessa cor, desse tamanho, desse aspecto? Porque Deus fez você assim. Salmo 139, eu fui tecido no seio da minha mãe, diz Davi. Então nós temos que entender isso, é uma palavra profética. O que é uma palavra profética? Aquilo que Deus diz que vai fazer em você, mas também através de você. Por isso que você tem que semear, você tem que fazer acontecer. Tome cuidado, porque no mundo existem 3 tipos de pessoas. Tem as pessoas que veem acontecer. Talvez você conheça gente assim. Ela tem tempo para ver a vida de todo mundo. Você viu fulano, você viu Beltrano, você viu fulano trocou de carro. Depois da morte do Miranda, como é que a coisa anda? Né? Ou seja, está prosperando, está melhorando. Existem aqueles que esperam acontecer. Ele espera do governo, ele espera do político, ele espera do vizinho, ele espera do clima, ele espera acontecer. Ele fica esperando. É aquele sujeito que quando vê um rico fica perto, achando que o rico vai botar a mão no bolso e dar 200 para ele. Irmãos, ele é rico justamente por isso, porque ele não fica dando 200 para os outros. Ele faz gestão do dinheiro dele. E existe o terceiro grupo de pessoas, que é o pessoal que faz acontecer. Ele faz acontecer. Ele é aquele sujeito que entende quem ele é, aonde ele está, mas ele entende quem ele quer ser e aonde ele quer chegar. Ele tem escolhas, então ele abre mão daquilo que ele não quer e ele abraça aquilo que ele quer. Então quando você vê alguém que está prosperando, que está indo para frente, que está dando certo, de acordo com a legalidade, com a honestidade, por favor, nunca haja a pobreza de entendimento no seu coração dizendo, é sorte. Não é sorte, é história, é semeadura e é colheita. É semeadura e colheita. Palavras, outra semente boa que tem que ter, aqui ó. Faz assim ó, tem que ter semente boa aqui ó. Mas não fala olhando para os outros não, é para você mesmo, filho. Na boquinha. A Bíblia fala, a boca fala do que está cheio o coração. A pessoa só reclama, a pessoa só murmura, a pessoa só xinga. Tudo para ela é longe, difícil e caro. Já viu gente assim? Tudo é longe, difícil e caro. Tudo é contrário, tudo é perigoso, tudo não pode. Irmãos, você chega aonde você consegue chegar. Se você não conseguir chegar, é porque sua cabeça não alcança às vezes. Você tem que semear a palavra. Paulo fala, falai entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Ou seja, fale a palavra. Diga a palavra. Fale de acordo com a palavra. Agora a pessoa fica xingando, fica invocando coisa ruim. Palavras são sementes. A grande maioria dos seus problemas, você não sabia disso, seus pais não sabiam disso, mas hoje você sabe, e quem tem filho pequeno entenda isso. A grande maioria dos seus problemas surgiram em você, quando você era criança, por aquilo que você viu e por aquilo que você ouviu. Não se ofende filho, não se xinga filho, não se fala palavra negativa contra uma criança. Muito pelo contrário. Você é alguém que tem que motivar a criança, dizer para a criança, você consegue, você vai fazer.
Porque como você quer ser alguém que cumpre o propósito da promessa de Deus na sua vida, se você não tratar os seus filhos como flecha? Ou seja, seus filhos vão aonde você não vai. Você pode não ter feito uma universidade, mas o seu filho vai fazer. Agora, como o seu filho vai fazer uma universidade, se você fica chamando ele de lerdo, burro? Como? Palavras são sementes. E você, como pai, mãe, como avô, como avó, como responsável por uma criança, você tem autoridade sobre ele. Aquilo que você fala é ordem no mundo espiritual. Então, quando você desliga coisas de uma criança, você está desligando. E quando você liga, você está ligando. Ah, mas eu não sabia. Está sabendo. Filho não admite, irmãos, forma a família. A família não, irmãos, viver com Deus não é para amador. Porque família não aceita rascunho, nem teste e nem treino. Quando você vê alguém que está indo para frente, que está dando certo, você olha para trás, ou olha ao lado dele. Você tem alguém do lado. O sujeito cresce por quê? Porque ele tem uma família que cresce com ele. O ministério de um pastor cresce por quê? Porque tem uma família junto. Não tem jeito. E é fato, pode perguntar para os dois belos aqui, ó. Teve o dia de conversar com o pastor, e eu não estava falando para ele, você tem que tratar minha filha desse jeito, você tem que tratar. Não, elas já são autônomas nessa área, elas já sabem como que elas têm que ser tratadas e como elas querem ser tratadas. Isso é relacionamento delas. Mas eu tive que um dia sentar com eles e mostrar para eles o quê? Aonde vocês estão amarrando a égua? Vocês querem? E elas sabiam o que eu estava fazendo. Porque só ia ficar se tivesse consciência de onde está amarrando a égua. Ou seja, aonde eles estavam parando. Com quem que eles estavam se envolvendo. Por quê? Porque é uma casa de pastores. Eu sou pastora, a pastora é pastora. A Rebeca é pastora. A Gabriela agora vai. Ou seja, você tem que saber onde você está entrando. A mesma coisa na sua casa, irmão. Você não pode, vamos tentar, se não der certo, começa de novo. Não tem como você deletar a cabeça de uma criança e falar, vamos começar de novo. Tem como, professora? A professora ali, professora Débora. Tem mais aqui. Não tem como você voltar para trás e falar, desculpa aí, foi errado. Não, irmãos. Não tem como. Então, se você está ouvindo isso hoje, toma uma posição hoje e conserta daqui para frente. E muda daqui para frente. E se posicione daqui para frente. E não venha dizer, pastor, eu não sabia. Não venha dizer para Deus, eu não sabia. Eu fiz sem querer. Você sabe. Se você fizer, é porque você quis. É sério. Um tempo depois que a Gabriela nasceu, a pastora disse, vamos ter mais filhos? Eu falei, não. Quem sabe ver um menino? Eu falei, não quero, tá bom. Eu falei para ela, eu sou muito resolvido nessa área, eu não tenho necessidade de ter meu nome. Tenho uma ideia machista, tem que ter um filho homem. Para considerar meu nome. Eu tenho um neto homem, aí. Para matar à vontade? Mas por quê? Custa caro. Custa caro, né, Leandro? Quando der resultado, não vai ficar com você, vai embora. Terceiro. E é uma responsabilidade. Porque se der certo, criar filho, irmã, é que nem fazer comida. Deu certo? Tá boa a comida, né? Boa. Mas se tiver sem sal, nossa, arroz está sem sal. Deu certo, você não fez mais que obrigação. Deu errado, a culpa é sua.
Então nós temos que entender isso. Palavras têm que ser boas, palavra de louvor, de adoração, palavra de fé. Irmã, chega para o seu marido e fala: vai dar certo sim, nós vamos conseguir. O dia que ele chega cabisbaixo, o dia que você chega cabisbaixa, homem de Deus que está aqui, olha para ela e fala para ela o seguinte: mais são os que estão conosco do que os que estão contra nós, e profetiza a palavra de vitória, de bênção, na cabeça da sua casa, para que Deus possa mudar a situação. Em Isaac não há lugar para murmuração, palavra de derrota ou qualquer coisa semelhante. Por quê? Porque ele tinha um outro tipo de semente, recurso financeiro. Aí é bom, pastor, começou a falar a minha língua. Irmãos, quando havia seca e consequentemente fome, Isaac tinha para comer e para semear, como eu já falei. Por quê? Porque ele tinha princípios espirituais que ele aprendeu com o pai dele. Existem princípios espirituais, existem princípios matemáticos, negócio chamado orçamento, tem que fazer. Vida financeira não é aquele rojão que você solta e fala: deixa, seja o que Deus quiser. Não. Orçamento. Mas existe o quê? Porque a maneira como você cuida da sua vida financeira, como você a conduz, inevitavelmente vai resultar poderes, resultados. Eu não vou nem pedir para você levantar a mão aqui, mas todo mundo trabalha. Já parou para perguntar por que você trabalha? Pastor, eu trabalho para comer. Desculpa, mas não é a resposta. Eu trabalho para ficar rico. Também não é a resposta. Olha, pastor, eu vou falar a verdade, eu estou trabalhando para dar satisfação, porque meu pai fica pegando no meu pé. Irmãos, o cristão não trabalha para comer. O cristão não trabalha para comer. O cristão não trabalha para ficar rico. E o cristão não trabalha para dar satisfação. Mas o cristão trabalha por outros princípios. Como assim, pastor? O sustento vem por acréscimo. Porque a palavra de Deus diz: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Colossenses capítulo 3, versículo 23, assim: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens. Presta atenção na hora que você bater o seu cartão, assinar o seu ponto amanhã. Cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança, a Cristo o Senhor, e que estáis, a Cristo o Senhor é que estáis servindo. Você trabalha para glorificar o nome do seu Deus. Você trabalha para testemunhar que o Senhor é o Senhor na sua vida. Você exerce isso com fidelidade. Você é fiel a Deus. De que maneira você exerce a sua fidelidade? Com sabedoria, administrando o seu dinheiro, administrando. Já ouviu a frase: dinheiro não aceita desaforo? É verdade. Tem pessoa que pega R$200, R$50, R$100, R$20, põe na carteira e fica maquinando: como é que eu vou gastar? Aonde eu vou pôr esse dinheiro? Eu preciso gastar. Antigamente ele tinha que ter o esforço de bater perna, então ele ia até o comércio, ele pegava o busão e ia até Piracicaba. Agora não, agora ele abre um negócio chamado Mercado Livre, e ali ele gasta o que tem, o que não tem. No virtual ele estoura tudo e compra o que não precisa, com o dinheiro que não tem, para mostrar para quem não gosta. Já parou para pensar nisso? Eu não vou pedir para você levantar a mão, mas talvez tenham pessoas aqui que já compraram coisas que não sabem nem por que comprou. E a hora que chegou na casa dela, ela falou: por que eu comprei isso? Por quê? E aí tem dó de jogar fora porque é novo, de dar para os outros porque é desaforo, e fica com aquele trem dentro de casa.
que nunca vai usar. Não é verdade? Por que isso? Porque ele não acaba administrando com sabedoria e nem com prudência. Com prudência. Não deixando de cuidar do que Deus lhe deu. O trabalho, o suor das suas mãos, do seu rosto, o seu esforço, ele envolve o quê? Primeira coisa que ele envolve, fidelidade. Irmão, o arroz só vai multiplicar, o gás só vai esticar, a comida só vai se manter, a energia não vai ser gasta em excesso, se houver fidelidade. Através do quê? Você sabe disso, eu ensino sempre. Dízimo e oferta. Isaac, ele ofertava a Deus, fazia seus sacrifícios. Ele ofertava. Irmãos, você pode prestar atenção. Quando você exerce isso, as coisas começam a mudar na sua casa. É um tal de aumentar o salário, o patrão chamar e falar, ó, né, Ana? A Ana que o Diego está lá assim, ó. Por quê? Eles estão vivendo essa bênção. E está mudando as coisas lá, não está? E está melhorando, não está? E vai melhorar mais ainda. Você está entendendo? Exercer com fidelidade. Por quê? Porque aí Deus vai dando conquistas. Sabedoria, o que é sabedoria? Dar prioridade. Dar prioridade às suas necessidades em relação à vontade. Então você tem que ver primeiro o que você precisa, depois o que você tem vontade. Porque se você for querer atender suas vontades, você vai descobrir uma coisa, que não é os outros, você também é igual aos outros. Nós somos todos um saco sem fundo. A gente nunca está contente, a gente sempre quer mais. A pessoa que ela mais queria, o rapaz o que ele mais queria era uma moto, ele comprou a moto, não, agora ele quer uma 300, a hora que ele compra 300 ele quer uma 600, a hora que ele quer uma 600 ele quer uma 1000, e já fica olhando a revista, ver se tem uma 1200, vai aonde? Vai para a lua de moto? Não é verdade? Temos que tomar cuidado com isso, não seja vítima do consumismo. É o tal do sujeito que vai no shopping e compra um iPhone, né? Compra um celular, não pode falar iPhone, fala celular, edita aí. Compra um celular de, irmãos, eu fiquei sabendo, tem celular de 10 mil, né? Mais, Jefferson. Meu Deus, irmão, 30 mil reais num negocinho para mandar zap, irmão. O cara compra um celular de 10 conto. E fala bom dia para o irmão Lázaro todo dia no Trevisan. Explica para mim isso. O irmão Lázaro está no Trevisan porque é o serviço dele. Não, o cara vai lá porque não tem dinheiro para comprar uma moto. Verdade, irmão. Não tem dinheiro para comprar um carro. Como dizia minha avó, um automóvel. O cara não tem dinheiro para comprar um automóvel, mas compra um celular. Aí vai no shopping, compra um tênis, R$1.000. Você olha para o tênis, parece um Bamba. R$1.000. Para com isso. Você pode? Estou podendo, pastor. Está podendo, vai na bênção. Mas não pode? Calma, filho. Administra isso. Tenha sabedoria, prudência. Espera o momento certo. Faz as coisas de forma que você possa depois testemunhar da conquista do Senhor na sua vida. Outra coisa que você tem que ter, resposta comigo assim, ó, segundo princípio. Achava que eu estava acabando, né? Estou só no primeiro aí, agora. Segundo princípio. De novo, segundo princípio. Isso, você tem que ficar aqui comigo. Estrutura. Responde, repete comigo. Estrutura. Eu gosto desse versículo. Filipenses 1,6.
Estou plenamente certo que aquele que começou boa obra em vós há de completar até o dia de Cristo Jesus. O Senhor está fazendo uma obra na sua vida, em todas as áreas. Todas as áreas. A finalidade dessa obra é gerar em você o caráter de Cristo. E a condição para você, necessária para que você possa suportar. O que é suportar? É ter suporte, ter condição de carregar. Não é suportar no sentido, é insuportável, não. Suportar não é só no sentido de uma coisa chata. Suportar é ter o suporte, é ter condições de segurar, de sustentar, de agarrar. Então Deus quer que você tenha condições de suportar e também do quê? De usufruir o que Ele tem preparado para você. Porque não adianta nada a pessoa correr, conquistar, ter e não ter como usar. Entenda isso. Na parábola dos talentos, a primeira coisa que você tem que entender, na parábola dos talentos, tem aquele que recebeu 5, recebeu 2, recebeu 1. O 5 fez 10, o 2 fez 4, o 1 enterrou. Você não pode entrar no contexto do 1 que enterra. Você não foi chamado para enterrar sua vida, enterrar aquilo que Deus te deu. Mas aquilo que você tem, que Deus está te dando, é para você multiplicar. Existem pessoas que conseguem fazer mais. É o perfil dela, é a natureza dela. Então ela tem 5 talentos, e ela consegue trabalhar aquilo. Tem aqueles que recebeu 2. Para o dono da vinha, para o Senhor, para Deus, não vale mais o que tem 2 ou o que tem 5. Para Ele o importante é a pessoa que cuida daquilo que Ele deu. Então, entenda bem isso. Você é alguém que tem 2 talentos? Trabalhe. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Você é alguém que tem o seu trabalho, tem sua família, tem o seu ministério. E tem aqueles que têm o seu trabalho, a sua família. Todo crente foi chamado para trabalhar, para ter família e para ter ministério. Não existe, presta atenção, irmãos, se você é aquele cristão que fala, eu não fui chamado para fazer nada, cuidado. Pega o cotonete, pede para o anjo, traz o cotonete do altar que eu preciso ouvir Deus. Todo mundo foi chamado para fazer alguma coisa. Começa a haver um incômodo, um desconforto e um desejo de fazer. E não faz de conta que não é com você, é com você. Porque o Senhor Jesus disse assim, não fui eu que escolhi, não foram vocês que me escolheram, mas eu escolhi vocês, para vocês irem e dar fruto. João 15,16. Todo mundo. Não é todo mundo pastor, não é todo mundo cantor, não é todo mundo músico. Eu sei o que eu estou falando, por quê? Irmãos, tem um ensaio da banda aqui, eu desço para o meu escritório, por quê? Porque você vai preparar a palavra? Às vezes sim, mas por que também? Irmãos, eu não tenho paciência nem de assistir ensaio de banda. E fica, dididim, dadadão, de novo, dididim, dadadão. Canta 3 vezes, para mim tá bom, vamos embora. Não, tem que cantar. Esse ponto aqui está errado. Essa passagem não está certa. E ficam ali 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, dependendo da música, até mais, né, Ju? Para poder tirar do jeito que tem que ser. Eu já tiro isso da minha vida, vou fazer outra coisa. Porque eu não fui chamado para esse talento. Mas quem foi, multiplique. Então veja aquilo que você foi chamado. Cada um tem a sua estrutura, mas você tem que conhecer e reconhecer a estrutura que você tem. Você pode não se imaginar pastor, mas eu também não me imagino fazendo o que você faz. É trabalho. É ministério. É uma questão de estrutura, ou seja, você tem um, o outro tem outra, cada um tem o seu, mas você tem que entender. E essa estrutura que você tem que reconhecer que você tem que ouvir o quê? Planejamento. Como vai ser o seu segundo semestre? Já pensou nele? Pastor, é um dia após o outro. Tá, e aonde você vai chegar lá? Planejamento. Você quer ver um exemplo de planejamento? Olha que obrigado, Deus. A pastora pediu para avisar. Nós teremos o nosso culto de Natal. Mas estamos em julho, teremos o nosso culto de Natal. E vai haver aqui um coral, depois da pandemia, vai voltar o coral para cantar louvores
no culto de Natal. E quem gosta de cantar em coral, quem quer cantar no coral, dá um nome para Paulinha, porque a Paulinha vai começar a trabalhar o coral para o culto de Natal. Você está entendendo? Amém? Agora eu pergunto para você, você já pensou o seu restante de ano? Isso aí é planejamento. Tem que começar agora para acontecer no final do ano. Tudo que acontece na sua vida é resultado de um planejamento. Você não pode ter improviso. O que ele fez? Ele foi preparar a terra, preparar os recursos. Ele foi semear em volta da onde ele fez o poço, para ficar mais fácil para levar água, para poder colher. Ou seja, é um planejamento. Você não pode simplesmente, irmão, esse negócio de agir por impulso. Vamos lá, a gente improvisa. Às vezes dá certo, mas às vezes dá um vexame. Tanto é que acabou. Não existe mais isso. Mas os veteranos aqui, não são os velhos, né, seu Luiz? Os veteranos. Os veteranos sabem o que eu vou falar agora. A pessoa vinha aqui na frente, com o papelzinho na mão, e falou: eu quero louvar a Deus. E se não sair bonito, os irmãos perdoam, que é para a honra e glória de Jesus. Para, irmão. Se não saiu bonito é porque você não ensaiou, filho. Volta, senta, entra na banda para você cantar com a tropa aqui. Para com isso. No improviso, isso não existe. Só João, se Deus agisse no improviso, Ele planejou, irmão, 5 dias para criar o mundo. E depois Ele pegou um dia inteiro para fazer o homem. No 7º Ele descansou e tomou fôlego, porque daí Ele falou: não, tem que melhorar o negócio. Agora eu vou fazer uma mulher. Você está entendendo? É tudo planejado. Porque se Ele pegasse no mesmo dia para fazer os dois, podia ser que não desse certo. Planejamento. Planeja a sua vida. Eu quero casar. Tá. Está trabalhando? Não. Então nem começa a namorar, filho. Primeiro o serviço, depois o namorado. Depois a namorada. Você não trabalha. Não adianta você namorar. Não trabalha. Mas eu quero casar, então arruma um serviço. Ganho. Salário. Guarda dinheiro. Estou vendo o Renato com o marido lá. É caro casar, né, filho? Agora ficar casado é mais. Você percebeu que é mais caro ainda? Irmão. E presta atenção, o ser humano só vai para frente depois que casa. E prospera depois que tem filho. Você pode prestar atenção. Filho prospera a gente. Eu ouvi essa frase essa semana. Então entenda isso. Planejamento. Outra coisa que você tem que ser: sensibilidade e firmeza. Seja sensível ao Senhor e procure sempre ter discernimento quanto ao que e como fazer, como Isaac fez. Guerra, tem guerra que não vale a pena, filho. Arrumar confusão, entrar em confusão, para. Você talvez já tenha entrado em guerra que não é sua, arrumado confusão que você não tem nada a ver. A pessoa botou você no meio de um balaio que você não tem nada a ver com isso. Seja firme, não desista das promessas, não desista do seu propósito que você planejou com Deus, dos propósitos, das promessas que Deus te deu, porque entenda bem isso, irmão, você está ouvindo essa palavra hoje porque a tua colheita está chegando, e a hora que a sua colheita chegar, a hora que seu avanço, seu arranque que você vai dar chegar, o que você vai fazer com ele? Se você não tiver onde guardar, se você não souber o que fazer. Entenda isso. Porque você tem que ter o quê? Resiliência, sempre recomeçar quando for preciso. Você viu o texto que nós limos aqui? Parte da estrutura que você tem que ter é a capacidade de recomeçar quando for preciso. Isaac fez isso, ele foi lá, cavou o primeiro poço, brigaram com ele. Como é que chamava o poço? Contenda. O que ele fez? Larga o poço aí, vamos embora. Irmão, não seja briguento, não arrume confusão. Não perca tempo, não gaste fosfato, energia, suor, preocupação. Eu não vou pedir para você levantar a mão, mas você já parou a pensar que talvez você já tenha perdido noite de sono,
por pessoas que não lhe dão valor, com problemas que você não criou, em situações que não foi você que foi atrás, e o problema você não conseguiu resolver, o problema resolveu sozinho. Então para, não entre em contenda. E uma coisa importante que eu tenho que falar para você, de boa intenção, o inferno está cheio. Por isso que tem um segundo poço, chamado sitna, inimizade, ódio ou acusação. O Isaac foi lá, abriu o poço. O Isaac era um homem bom, segundo o coração dado por Deus. Você acha que se aparecesse alguém pedindo água, o Isaac ia negar? Mas foram lá e brigaram com ele. Criaram inimizade com ele. Ele falou, larga aí também, o sitna para eles. Eu não quero inimizade, não quero ódio, não quero acusação. Se tem uma coisa que o povo de Deus tem que ter, é uma convicção, entre as convicções que o povo de Deus tem que ter, é a convicção de quem você é. As pessoas falam de você, você é o que as pessoas estão falando? Se é, você estão falando a verdade, então você não pode discutir. Mas se você não é, por que você vai discutir por uma mentira? Deixa eu falar. Deixa eu falar. Ih, irmão, já escutei tanta coisa sobre mim, nesses 20 anos que eu estou aqui. Aliás, irmão, setembro, 20 anos que eu cheguei nessa cidade. O tempo passa, o tempo voa. Já escutei falar tanta coisa. E aliás, hoje em dia é mais difícil, né, Gabi? Porque já teve gente falando mal de mim para você, né? E não sabia que ela era minha filha. Olha como uma pessoa profunda, conhecedora de quem ela estava falando mal. Você imaginou, Kaique? Alguém chegar e falar mal da sua mãe para você. Detalhe, a pessoa não sabe que esse é o filho dela. Como que ela conhece profundamente essa pessoa? Para censurar, denegrir, falar mal? Larga lá, irmão, não perca tempo. Você quer vencer essas dificuldades? Use 3 filtros. Primeiro filtro é, quem está falando? Você viu? Não sei quem lá, o fulano está falando. Quem é fulano na fila do pão? Segundo filtro, o que ele está falando? Perca tempo não. Quem está falando o quê? De quem ele está falando? Perca seu tempo não. Tira de ombro, irmão. Fala lá. Tenho coisas para fazer. Tenho coisas para viver, tenho promessas para usufruir, tenho colheita para realizar, tenho bênçãos para alcançar, e essas coisas simplesmente atrapalham. Então larga para ir. Sabe por quê? Porque Deus vai honrar a tua vida. O terceiro poço que ele cavou chama-se Rehobote, que significa alargamento, amplitude, ou seja, Deus deu para ele um terceiro poço, num lugar melhor, maior, mais bem estruturado, para que ele pudesse usufruir dessa promessa. Amém? Então, meu irmão, toma posse disso na sua vida. E não se esqueça, nunca. Está difícil? Ô, pastor, está difícil. Está ruim? Pastor, o momento não está bom. Você tem que ter história para contar, meu irmão. Se você não tiver história para contar, você não conhece um Deus verdadeiro. Porque você serve um Deus que diz assim, eu escolho as coisas loucas desse mundo para confundir a sábia. Eu escolho os que não são para ser. Eu escolho os que ninguém investe para investir. Eu escolho aqueles que não prestam para prestar. Porque vão ser por mim, vão prestar por mim, vão conquistar por mim, vão realizar por mim, ou seja, sou eu que vou fazer neles, e eles serão abençoados, eles serão abençoadores. Enfim, você é alguém que está aqui essa noite para ouvir de Deus o seguinte: está difícil? Continue, não pare. Não tem perspectiva? Fica firme, Deus vai abrir porta aonde não tem nem parede. Você está entendendo, irmão? É um trem doido. Como assim? Deus vai fazer o impossível. Mas eu estou sofrendo afronta.
Entrega para Deus. Entrega para Deus. Entrega para Deus. Reverendo Brocanelli de Araras diz o seguinte: quando não tem ninguém me censurando, ninguém me perseguindo, ninguém falando mal de mim, dentro de uma rede social, dentro da cidade, eu dobro o meu joelho e falo: Senhor, aonde eu estou errando? Porque eu não estou incomodando o inferno. Eu não sei porquê, irmãos, eu estava focado em outras coisas, mas eu quero que você guarde isso no seu coração. Tem pessoas falando contra você, tem pessoas falando contra a sua igreja, tem pessoas falando contra a sua fé, tem pessoas falando contra a sua família. Aquieta seu coração. Aquieta seu coração. Entrega para o seu Deus. E se prepara. Por quê? Porque no dia da adversidade dessas pessoas é você que Deus vai chamar para socorrer. Quem está falando isso é alguém que já viveu isso. Quem extremamente me perseguiu, um dia chegou para mim e falou assim: dá para você fazer isso para mim? Opa! Se dá, dá. Se não dá, a gente fala: vamos orar. Você pode não fazer, mas Deus vai fazer. Ou seja, continue crendo. Eu quero que você saia aqui, o Senhor diz para você, eu quero, diz o Senhor, que você saia daqui essa noite crendo e avançando conforme a estratégia que eu vou te dar, junto com o pão de cada dia e a vitória que eu já tenho reservado para a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Por quê? Terceiro princípio, subsídio, eu tenho que terminar. Definição, entre várias definições, subsídio é auxílio, socorro, benefício. Na agricultura, o banco faz subsídios, ou seja, o governo faz subsídios, descontos de imposto, tira impostos para que, foi feito subsídio no combustível agora, tirado o imposto para cair o preço, ou seja, ajuda. Subsídio é ajuda. Eu quero dizer para você, subsídio do céu. Tem, pastor? Tem. O primeiro subsídio que você recebe de Deus é oração. Podemos entrar confiadamente na presença de Deus. O subsídio do céu sempre está a seu dispor. A ajuda do céu sempre está na tua mão. Mas você precisa ir buscar. Então o primeiro subsídio que você recebe é oração. É a arma de conquista, de vitória. A oração é uma chave de sucesso inextinguível. Não acaba nunca. Você está entendendo? Por quê? Porque você tem um outro subsídio do céu, a graça. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se ensoberbeça. Efésios 2:8. Favor imerecido de Deus. O Senhor olha e fala: vale a pena investir em você, mesmo que as pessoas digam não, mesmo que as pessoas digam contrário a você, mesmo que a situação esteja adversa, mesmo que a situação esteja difícil. Eu sou um Deus que digo para você: eu vou ficar com você, porque eu escolhi te amar, eu escolhi te resgatar, eu escolhi mudar a sua história, eu escolhi te dar uma colheita, eu escolhi investir em você. Ou seja, o resultado vai acontecer e você tem que estar pronto para recebê-la. Portanto, não se esqueça, o Senhor controla todas as coisas. Daniel fala que é Ele quem muda o tempo e as estações, e o Senhor está preparando tudo para que você possa colher. Então eu gostaria que você ficasse com esse texto de Joel 2:23. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, para descer como outrora a chuva temporã e a seródia. No tempo certo, Deus está cuidando de todas as coisas, fazendo, preparando. E o que Ele tem para você? O que Ele tem para nós? O que Ele tem para a nossa igreja? Presta atenção nisso que eu vou te falar agora, porque eu quero que você se coloque de pé. Em nome de Jesus, eu convido você a se colocar de pé agora. E de tudo que você ouviu aqui,
O teu espírito vai levar com você, mas talvez a sua mente, a sua memória, se levar isso daqui, você vai ter um grande momento da história da sua vida esse ano. O que é, pastor? 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Mas, como está escrito, eu gostaria que você levantasse os olhos para os céus e não ficasse olhando o nosso forro, que logo logo vai ser substituído, mas você olhasse espiritualmente para os céus abertos sobre a sua vida. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém? Creia nisso. Creia nisso.